Uma espécie daninha que tem aumentado a preocupação do produtor nos últimos anos é em relação ao capim-rabo de burro. Essa é uma espécie que predominantemente ela ocorre em áreas com pH um pouco mais baixo, pH ácido, e em áreas normalmente áreas de banhado, áreas onde tem reduzida a cobertura vegetal. Mas se a gente observar nesta área, onde foi estabelecido um mix de coberturas incluindo ervilhaca, centeio e aveia, mesmo assim nós temos situações onde se observa a presença dessa planta. Então, se vocês observarem nessas imagens aqui, vocês vão ver o estágio que ela está nesta fase pré-semeadura da cultura da soja, ou seja, no mês de outubro, onde a gente percebe plantas em fase final de ciclo e também plantas em fase vegetativa, ou seja, se nós observarmos e aproximarmos a imagem numa planta nessa fase de agora, a gente vai perceber a presença então de plantas secas, de uma massa seca em cima, e na base dessa planta um conjunto de novas partes aéreas sendo desenvolvidas. Então a dificuldade que a gente tem de controlar nesta fase é que ela passou por um período de inverno, e está estressada desse período de inverno. Então agora a dessecação realizada nesse momento, ela vai diminuir a infestação com certeza, mas ela não vai permitir ou possibilitar um controle efetivo dessa espécie. Mas de qualquer maneira, para que a gente possa ter um controle dela, ou se possa diminuir a infestação dela dentro da cultura da soja, as alternativas que nós temos é utilizar a associação de herbicidas, e nos quais, dentro desses herbicidas, se trabalhar com a utilização de herbicidas pré-emergentes. Entre as alternativas que nós temos para diminuir a infestação dessa planta daninha dentro da cultura da soja, embora não seja a melhor época de se fazer o controle, é nós associarmos herbicidas de ação total, como o glifosato, associado aos graminicidas. E esses graminicidas se trabalhar em doses mais altas do que normalmente a gente utiliza para controle das gramíneas mais sensíveis. E nessas situações, além dessa combinação do herbicida, por exemplo, glifosato com herbicida graminicida, nós temos que também buscar a complementação de controle utilizando um herbicida de contato. Enquanto nós tivermos ainda no mercado a possibilidade de utilizar o paraquat, ainda nessa safra possível, o paraquat é uma alternativa para nós complementarmos a aplicação realizada dos dois herbicidas anteriormente, no caso o glifosato e o graminicida. Mas lembre sempre do seguinte: estágio de desenvolvimento é importante, ou seja, que nós tenhamos plantas ainda com uma massa vegetativa para que a gente poder atingir essa planta. E também outro ponto importante é que nós cuidamos com a tecnologia de aplicação para realmente fazer com que haja uma boa molhabilidade nessas plantas, visto que elas têm uma parte que fica seca, ou seja, essa camada seca da planta, e na base nós temos que atingir essa nova brotação. Então esse é o grande desafio, cuidar com a tecnologia de aplicação, ou seja, com gotas que permitam a penetração desses produtos na base da planta para a gente evitar que ela rebrote. O ideal do manejar essa espécie é nós trabalharmos na pós-colheita da cultura da soja. Então nesta área, ou numa área como essa, a alternativa que a gente tem agora é tentar manejar para plantar a cultura da soja. Mas posteriormente, ou logo após a colheita da cultura da soja, nós tenhamos que voltar novamente a trabalhar com uma estratégia para diminuir a infestação dessa planta daninha na área.